Difícil de começar, né? Minha avó, Dona Cleri, o Coimbra vem dela, herdamos aí de um casamento dela com o meu avô. Minha avó materna, mãe da minha mãe, muitas histórias, muitas comidas, muitas risadas, uma mulher que cresceu com muita garra, muita força e apesar de alguns maridos, sozinha. A maior parte da vida dela, ela de fato criou os filhos sozinha e essa história chegou até mim assim. Então, quando eu já conheci uma mulher resolvida, uma mulher que se virava sozinha, uma mulher que morava sozinha, que gostava do seu espaço, que amava estar conosco, de muita opinião, e uma avó que fez direito a 80 anos de idade, com 70 anos começou a escrever jornal em Furnas, muito ativa, muito para cima, e com certeza esse DNA forte de mulheres da minha família tem tudo a ver com ela, né? A parte artística vem dela também, ela também cantava, chegou a cantar no coral até da igreja, mas cantou fora com as irmãs. E a gente cresceu no meio disso tudo sendo influenciada, né? Pelas histórias que ouvíamos e aquelas que vêm sem a gente querer mesmo, né? Entrando mesmo dentro da gente, no sangue. E a minha avó, muito guerreira, já tinha passado por alguns procedimentos cirúrgicos, mas sempre resistiu a todos eles. E quando veio, né, o Covid, a gente nunca imaginou, né, que seria o que tem sido. E ela, como acho que muitos idosos, assim, ela se guardou, né, se protegeu, ela fez isolamento, ficou na casinha dela. E eu confesso que isso talvez é uma das coisas mais difíceis, porque se já era para ela ter ido, por que a gente então não se encontrou para aproveitar, né? Mas a gente fazia videochamadas, conversava com ela, eu estava grávida da Lia, então a gente conversava muito sobre isso. Sobre quando chegasse, ela sempre curtiu muito os netos. E ela pegou o Covid sem a gente saber, porque a minha mãe tinha acesso a ela, era a única mesmo, porque minha mãe levava as compras para ela. Ela não saía de casa, né? E quando aconteceu mesmo, a minha mãe fez o teste e minha mãe deu negativo da minha mãe. Teve uma moça que chegou a limpar a casa dela, que também fez o teste e deu negativo. Então ficou aquele incógnita, né, de como que ela tinha pegado. E ela foi para o hospital. Primeiro ela foi para a casa da minha mãe. Quando a minha mãe percebeu que ela não estava bem, minha mãe achou melhor trazê-la para dentro de casa. E dentro de casa, minha mãe foi cuidando dela, foi quando a gente percebeu que de fato precisava levá-la para o hospital. Então já no dia seguinte ela foi, fez o teste, foi diagnosticada com Covid. Do CTI ela já foi então para o quarto. E a minha mãe resolveu ficar com ela lá. Mesmo também sendo, né, uma mulher de 60 anos também, correndo risco. E minha mãe ficou com ela 2 semanas, sem poder sair também. Foi um processo muito difícil para ela também e para todo mundo, porque a gente também ficou muito preocupado com a minha mãe, não só com o físico dela, mas com o estado mental dela. E minha avó venceu o Covid, né? E a gente não podia visitar, então a gente fazia videochamadas, conversava com ela. Mas chegou um momento que o Covid sarou, curou, mas ela tinha um problema de rim. E foi o que foi complicando, né? E aí, aos poucos, ela foi parando de falar, dor, inchaço, até o momento que minha mãe não conseguiu mais também permanecer e a gente optou, então, para tirar minha mãe de lá, para cuidar da minha mãe e trazer enfermeiras, né, para cuidar da minha avó. Uma delas, inclusive, é uma pastora aqui de Lagoinha, não é enfermeira, mas é uma mulher maravilhosa, a pastora Lana. Ela ficou lá com a minha avó alguns dias também. E foi assim que minha avó foi, né?
uma das partes mais difíceis para mim, eu achei que não era, porque eu custo a sentir. Na verdade, não é que eu custo a sentir, eu não processo na hora, né? Então, eu demoro para manifestar. Quando as coisas acontecem, eu normalmente seguro a barra, é uma coisa já minha, e eu vou processando depois. E quando ela faleceu mesmo, não podia, né, ter enterro. E isso para mim, acho que depois eu percebi, né? Quando a gente chegou lá, só podiam entrar 10 pessoas e as 10 já tinham entrado. Então eu fiquei para fora. E eu fiquei e, na verdade, eu falei que estava tudo bem, né? E minha irmã ficou lá dentro fazendo uma videochamada para mim. Elas também não puderam fazer muita coisa, foi uma retirada do caixão do carro, colocaram por menos de 5 minutos uma foto, cantaram uma música e foram velar ela, né? Enterrar, na verdade. E depois cada uma pôde ir lá ver, e eu fiquei vendo do lado de fora. E foi isso. E a sensação que a gente tem é que a pessoa só sumiu, né? Eu fico imaginando como o caso de Brumadinho, assim, quando você não tem oportunidade de ver lá, né? De participar desse processo mesmo, né? De ver a pessoa ali e despedir de alguma forma. E eu só fui perceber que isso ainda era muito forte para mim alguns meses depois, né? A minha filha nasceu exatamente 3 meses depois. Ela faleceu no dia 2 de julho e a minha filha nasceu no dia 2 de julho e minha filha nasceu no dia 2 de setembro. Então a gente ficou com essa data, né? Que ficou aí rondando. Ainda é um assunto muito difícil para minha mãe. Eu, antes de vir aqui, eu quis perguntar para minha família se eles se sentiam à vontade de eu falar sobre isso. E a minha mãe, inclusive, falou: Isa, se você quiser falar, você pode. Eu não me sinto bem ainda é muito doloroso, né? E estamos aí. Esses dias eu passei bem pertinho da casa dela e ficou aquela coisa estranha, né? De pensar assim, meu Deus, será que um dia eu vou entrar aqui de novo? A gente fica meio sem saber o que fazer, na verdade, né? Tem que seguir a vida, eu tenho 3 filhos, não tenho muito tempo para não ter responsabilidades. E a gente vai seguindo. Então é uma dor muito grande mesmo. Não é uma dor só minha. Como pastora de Lagoinha, é quase que semanal a gente receber alguma notícia de um pai, de um parente. Enfim, ontem nós recebemos uma notícia de um funcionário que foi da fábrica, que faleceu também, o senhor Durval. E, enfim, a gente sabe que vai passar, a gente sabe... A gente crê, né, que ela está num lugar melhor, mas a saudade fica, né? E é difícil lidar com isso. E a gente tem tentado processar da melhor maneira possível, né? A gente até agradece mesmo por você ter se disponibilizado, porque a gente sabe que não é uma dor só sua, mas que ela é sua, é da sua família, né? Então, quando vocês abrem um espaço para poder colocar essa dor, nos permitir ouvir você e, de alguma maneira, também ouvir quem está assistindo, seja em casa, onde quer que esteja agora, porque, como você bem disse, é uma dor muito solitária também, né? Quem enfrenta, tem um familiar, perdeu um familiar, nesse momento que a gente está vivendo, vive isso que você disse, de não ter um velório, de não receber tantos abraços, depois de mais de um ano que a gente está sem poder se abraçar. Num momento como esse, o poder de um abraço, a gente tem que realmente abrir mão. Então, a gente agradece por você estar abrindo seu coração e esse espaço para a gente poder ouvir e outras pessoas que também estão assistindo agora, né, doutor Lucas? Sim, chega a ser um conforto para outras pessoas, né? As pessoas, milhares passando por isso, né? Outras, infelizmente, ainda vão passar, né? Muita gente ainda vai passar por essa situação. E é a forma que a gente tem de se reconfortar, né? Não pode vir na forma de abraços, né? Não pode vir na forma de um contato, né? Mas esse acalento à distância, né? É muito válido, né? Ajuda muito a muitas pessoas. Para você, Isa, e vocês de modo geral na sua família, porque eu vivi também, não sei se você sabe, muito recente, né? A perda da minha mãe tem menos de 2 meses. E eu tenho vivido o processo de ter o abraço de outras formas.
Como que tem sido para vocês, assim, receber o abraço de outras maneiras? Porque a gente precisa disso, a gente é humano, enquanto a gente estiver aqui, a gente precisa disso, né? Ah, Thalita, eu acho que vai parecer bem triste o que eu vou falar, mas eu não tenho percebido abraços assim. É muito Se real. eu for te falar, real, não. Eu sei que as pessoas, né, elas escrevem mensagens e tudo, mas eu acho que tem sido um processo bem solitário. Eu acho que já é um processo difícil, mas eu acho que essa pandemia impossibilitou, né, mais ainda, dificultou mais. A única coisa, assim, né, que eu sinto que tem me abraçado é falar sobre isso, porque foi quando eu percebi que não estava bem para mim. Foi quando eu falei a primeira vez, e aí eu chorei. Aí eu falei, uau, eu tô sentindo isso. Não tinha colocado isso para fora. E eu acho que essa oportunidade de falar é um abraço. No primeiro momento a gente não quer, porque a gente sabe que vai vir dor, mas é uma dor para curar, né? É uma dor para sarar. Porque eu acho que quando a gente fala, a gente processa, a gente põe para fora, a gente expressa. Então, estou me sentindo abraçada agora, né? Apesar de no primeiro momento ser um abraço que eu não estava querendo muito, eu estava relutando. Mas eu sinto isso aqui como um cuidado, como um abraço. Amém. Eu fico feliz por isso, porque eu levantei essa discussão porque eu me identifico muito com você. A gente, às vezes, banaliza a questão do velório, né? A gente fica sabendo que alguém morreu, não vou, eu tô com uma agenda de trabalho, eu tô com não sei o quê, e deixa aquilo ali para lá, e é muito importante. E como eu vivi muito recente, né, com a perda da minha irmã em 2018, eu recebi, a Iana foi um dos abraços que eu recebi, mais de 300 abraços, e não é figura de linguagem, realmente, foram muitos abraços. E hoje, a sensação é que realmente alguém sumiu, como a Isa falou, porque some e a gente some um pouco também, porque, embora as pessoas mandem mensagem, como você bem disse, fica aquilo ali, e os boletos chegam. E as coisas para resolver chegam, e as responsabilidades chegam, e a gente começa a pensar que isso também é um pouco absurdo, né? Essa ideia de eu vou continuar tão rápido a fazer tudo o que tem que fazer e a banda vai seguir tocando e eu vou... Então, assim, eu vejo que é um sentimento que muitas pessoas que estão assistindo a gente agora também sentem, de uma solidão. Então, eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre isso, sabe? A importância da gente ter empatia por quem está vivendo isso, né? Da gente se solidarizar realmente com o luto do outro, com a dor do outro. Tá ficando um pouco normal, eu acredito que vocês também tenham essa sensação. Todo dia você escuta de forma mais natural, alguém está entubado, alguém está com Covid, alguém morreu. E a gente está já, tipo assim, quando o negócio fica muito, né? Já vai se tornando algo um pouco assim comum e é claro que a gente tem essa expectativa, né, de voltar para casa, de acreditar que os nossos estão com Jesus, mas enquanto a gente está aqui, a gente não pode tratar as coisas com tanta frieza do ponto de vista da empatia. O amor até cristão, o amor não pode esfriar da gente, né? Thalita, tem um processo que a gente vive com muita frequência, principalmente na nossa realidade contemporânea, que é a banalização. A banalização é quando a gente percebe algo no dia a dia da gente de forma tão corriqueira que a gente, sem querer, não é proposital, mas a gente acaba menosprezando ou colocando um juízo de valor muito aquém daquele significado que estava diante de mim. Por exemplo, um sujeito ficando na rua, por exemplo, a gente acaba passando por cima dele, no primeiro dia te incomoda, no segundo também te incomoda, mas depois não incomoda mais. Então, quando a gente está tendo aí uma avalanche, um excesso de informações com relação a tudo isso que a pandemia tem trazido para a gente tem que ter muito cuidado, porque a nossa tendência é banalizar, é que o sofrimento do outro, como está muito excessivo, não só a informação, mas perto da gente, a gente se torna um pouco insensível com relação a isso. A gente imagina, como a Isa está falando, um luto normal que a gente possa ter pode durar 2 anos. É como se a gente tivesse até pressa para viver luto, como se fosse uma urgência. Não, daqui a pouco você tem que ficar bem porque a situação está muito complicada, está muito difícil, a gente não sabe o que vai acontecer, então fica bom rápido porque você tem que superar essa história aí porque a gente não sabe o que vai acontecer. É muito importante o que você chamou a atenção, e a gente tem visto com vários casos que a gente acompanha, não ter vivido
O momento do velório, do sepultamento, quando as pessoas que a gente conhece próximas da gente, que contam a mesma história. Como é que é doloroso você não passar pelo ritual. Nós somos simbólicos, o tempo todo a gente faz isso. Como que aquele rito é importante. Não, mas é um corpo que está ali inerte. Sim, mas para mim não. Né? É importante eu ter uma despedida, um carinho, mesmo que seja diante desse momento, mas aquilo tem significado e eu levo. É como se aquilo fosse realmente construído algo em mim. Então eu consigo fazer um processo mais elaborado posteriormente. Mas isso não está acontecendo, né? Então dá essa sensação muito nítida, como você ilustrou, de forma tão feliz, parece que desapareceu. Parece que a pessoa estava diante de mim e depois não está mais diante de mim, porque eu não passei por esse processo. E é tão bonito te ouvir, em especial a figura da sua avó, a importância, né? Parece que tem algumas pessoas na família da gente que são mais notórias do que outras, né? E que marcam a nossa geração de uma maneira tão inusitada, tão importante para nós. Então, te ouvir, a gente percebe a importância dessa avó na sua vida, né? A importância enorme que ela deixou e que esse legado. E uma coisa que serve de consolo para a gente é que essas pessoas existem em nós. Né? Então, quando a gente tem que olhar para a gente e falar assim, poxa, o que existe em mim que é dela e que eu vou guardar para sempre e que vai manter ela viva na gente, na nossa família, né? Muito bonito te ouvir. Isso é maravilhoso. Obrigada até por falar assim, porque eu não tinha parado para pensar nisso. Apesar de, nas minhas palavras, isso ficar tão claro, né? Mas eu ainda não tinha feito essa leitura. E, de fato, é uma ótima forma de eu ver ela em mim, sim. E, analisando agora, eu posso enxergar várias coisinhas. Isso é muito bom. E eu particularmente, posso falar isso porque eu tive a oportunidade de conhecer a sua avó e conheço todas vocês, né? São realmente mulheres muito fortes, muito nobres, muito inteligentes, gostam muito de estudar e, de fato, herdaram isso, né? A gente vê isso em tudo. Todo o tempo que eu tive a oportunidade de escutar sua mãe, suas irmãs, eu sempre escutei isso. E eu tive a oportunidade de recebê-la aqui, nesse estúdio, no Sempre Feliz, na época que ela estava fazendo faculdade, aos 80 anos. E eu tive a oportunidade de ouvi-la e ouvir sobre o brilho nos olhos dela, que é o mesmo brilho que eu vejo em vocês. Apesar de hoje, no momento de luto, né, eu tive a oportunidade também de olhar nos olhos da Iana e a gente não vê, de fato, a alegria que ela trazia nos olhos, mas a gente vê o brilho dela. Então, é realmente muito importante a gente poder verbalizar. E eu fiquei feliz de você ter dito que aqui estava sendo, de alguma forma, para você esse espaço também. Porque é para isso que a série Você é um Bom Motivo se dispõe, né? A gente tem esse objetivo porque, às vezes, muitas pessoas não entendem a necessidade de verbalizar, de procurar uma ajuda, seja de um terapeuta, seja de um psiquiatra. O processo do luto ele é muito doloroso e agora, já que ele tem sido muito solitário, a gente precisa buscar ajuda, né, doutor Lucas, para poder ir colocando as coisas no lugar, né, porque a pessoa vai, mas como você bem disse, como ela fica, a gente precisa reorganizar a presença da pessoa de uma nova forma, porque ela não é uma presença material. Ela é uma presença emocional, ela é uma presença sentimental, ela é uma presença memória, ela é uma presença história. Então, organizar isso, a gente precisa de ajuda, né, doutor Lucas? Sim, que entra naquela crise de identidade mesmo, né? Antes ela era a neta, né? E a neta tinha aquele papel de ligar, de procurar saber, e de repente fica um vazio naquele espaço, né? E os rituais que o Guilherme falou, eles são importantes, né? O do velório. Eu estava conversando com a minha esposa, a Paola, esses dias, falando sobre essa questão dos rituais. Como as pessoas começaram a nos tratar diferente depois que a gente casou, assim, tratar a nossa relação diferente, né? Depois que eles viram e passaram por toda aquela cerimônia do casamento, né? Então, como que o ritual, você fala, não, vamos só juntar, né? Só junta, uma hora não gasta, né? Como é importante essa ritualística, né? E o do velório, com certeza, né? Então, a pessoa está aqui, de repente, só não está mais, aí eu não vejo, não tem aquela questão da despedida simbólica, né? Mas real, né? Ao mesmo tempo real. Como que isso marca, né? Isso está sendo um grande dificultador, essa não poder fazer os velórios, né? Por um tempo voltou-se a poder, né? Voltou-se ali, normalizou com algumas regras, mas agora restringiu novamente,
né? Essa questão do velório, na ocasião do falecimento, estava bem restrito. Sim, até né? a questão até do hospital, né? Sim. Que você não pode nem ir no hospital, Exato. né? Visitar. Acho que foi uma das coisas também muito difíceis. Mas eu quero ir, ela está viva, eu quero ir. Não, você não pode. Você não pode entrar. Sim. Então, isso também é doloroso, porque é uma luta, né? Quase que uma guerra. Não, eu quero, mas alguém diz que eu não posso, né? Então, não é uma escolha sua. Sim. Enfim, são muitos processos. Contudo, aconteceu uma coisa que me marcou e que foi alguns dias antes dela falecer, que eu sonhei com ela. E ela estava muito bem, ela estava muito feliz. Ela estava até magra, assim, bem magra, assim, sabe? Estava linda e estava, enfim, feliz. E eu via ela, eu corria, abraçava ela. Foi um abraço tão gostoso. E é claro que na hora que eu acordei, eu queria aquele abraço de todo jeito, né? E ela virou para mim e falou assim: filha, não precisa se preocupar, eu não morri dessa doença. Não foi essa doença que me pegou, não foi o Covid que me pegou. E é claro que quando eu acordei desse sonho, eu realmente achei que ela não ia, né? Eu achei que, então, ela ia sair daquilo ali e a gente ia ter essa oportunidade de abraçar, o que de fato não aconteceu. Mas isso foi interessante também, eu creio que foi algo que Deus também proporcionou para que, de alguma forma, eu entendesse que ela estava bem, né? Que, de fato, o Covid, ela poderia ter falecido de Covid também, não é isso, mas é o fato dela falar assim, é algo além disso, eu estou indo por algo além, não é simplesmente uma doença. Talvez é o tempo mesmo que chegou, aliás, eu acredito que era o tempo, né, para ela ir, era o tempo, né, que ela cumpriu aqui, e isso de alguma forma acalma a gente, e a gente vai vendo alguns sinais antes também, que eu acho que quando a gente tem a oportunidade de percebê-los, né, a gente precisa aproveitá-los, né, como uma forma de abraçar também e trazer algum tipo de consolo, né. E você falou sobre o fato de estar grávida nesse período, né? A gente vê também um momento tão difícil para as gestantes, para as mães de bebês recém-nascidos também, assim, tantas mulheres, a gente já fica nessa ansiedade, né, assim, pela doença, aquela coisa toda, mas imagina para uma mãe, né, que está ali gerando um bebê, nessa ansiedade, tipo assim, será que eu vou conseguir proteger o bebê? Será que eu vou colocar alguma coisa em risco? Isso também é um conflito. Vocês percebem nos consultórios, nos atendimentos, uma intensificação dessa demanda? Sim, o pessoal ele preocupa muito consigo, né, mas com o parente, né, com o filho, né, com o filho que já nasceu, às vezes que nem nasceu ainda, né, que a gente não sabe ainda direito como que isso afeta, né, a gente mal sabe como que a doença atua nos adultos, né, já sabe muita coisa ainda vai se descobrir, e nas grávidas, né, e nas que amamentam, né, como que fica a situação. Então é uma situação de incerteza que incomoda muito, né, quanto mais incerteza, né, quanto menor a nossa capacidade de se iludir com alguma certeza sobre a vida, né? A gente cria as nossas certezas ali e vive sobre elas de uma forma confortável. Quanto mais bagunçado está o nosso mundo, assim, mais a gente sofre, né? Mais sofrimento a gente tem. Então, a gente quer se apegar a algum tipo de certeza, de esperança, né? De saber o que eu vou fazer amanhã, de ter a certeza de que amanhã vai acontecer, o dia vai seguir de tal jeito. E nunca segue do jeito que a gente imagina, né? Mas a gente aceita ali determinadas intercorrências. Só que na morte, meu pai uma vez ele falou assim que a morte tem muitas desculpas, né? Então, às vezes a gente imagina a morte, ou a gente envelhecendo e indo parando de funcionar aos pouquinhos, ou na morte súbita, né? Estou lá bem. Só que ela tem várias desculpas, né? Uns vão antes, outros depois, né? Melhorou do coronavírus, foi do rim, né? Era a hora, foi antecipado pelo coronavírus, né? A gente fica nessa dúvida, assim, que, né? Como você teve em sonho lá, é algo maior, né? A gente fica, de alguma forma, tentando criar um chão, né? Porque a gente sente que, às vezes, sem ele a gente vai cair, né? É essa busca mesmo, né? Por essas certezas ou algo que console, né? Então, a gente sabe que muitas não vão existir, outras vezes a gente precisa falar assim para que a gente processe e entenda, né?
Então, eu acredito muito nisso, uma dessas certezas, assim, né, que a gente vai procurando, certezas, né, mas que é uma insegurança total. Viver é uma insegurança, né? A minha menininha está com 6 meses, então, cada dia que passa, eu dou um ufa. Porque eu falo assim, ela já não está mais com 15 dias, ufa. Ela já não está mais com 3 meses, ufa. Bom, agora ela já está com 6 meses, ufa. Então, aquela sensação assim, ela está se fortalecendo para ir de encontro com um vírus que a gente não tem a mínima ideia do que ele pode gerar, né? Mas e aí vem outras inseguranças, como, por exemplo, meu pai e minha mãe já pegaram. Mas aí começa a vir as reincidências. E aí se diz, então, que as reincidências têm sido mais fortes. Aí vem o medo de novo, né? E agora? Como é que a gente vai protegê-los, né? A verdade é que a gente quer sempre proteger quem a gente ama, né? Verdade. Como que a gente administra o medo? Porque eu fico pensando um pouco sobre isso. Diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, eu me imaginando nas minhas conversas com Deus, assim, principalmente nesses momentos que o medo vem, eu fico assim, se ele lança fora, isso quer dizer que eu posso chegar na presença dele com o medo. Eu posso sentir o medo, eu não preciso viver com o medo, mas eu posso sentir o medo. Então, assim, hoje a gente precisa reorganizar o medo, reorganizar a ansiedade, reorganizar essas perguntas para conseguir encontrar um chão. Como fazer isso? Da mesma forma que a gente estava falando em outro momento a respeito da ansiedade, como um aspecto inicial, ela é necessária, o medo também. O medo nos protege. Você imagina se a gente não tivesse medo das coisas? A gente estava morto, né? A gente ia fazer um enfrentamento de uma maneira imprudente. O medo é necessário. O medo, numa proporção correta e adequada, ele nos prepara para poder enfrentar as adversidades. E como é que a gente faz, né, para poder, quando esse medo fica extravagante ou desproporcional diante de uma realidade? Né, o que a gente estava comentando agora, toda essa insegurança que a gente está vendo e toda essa incerteza gera um pouco mais de receio na vida da gente. Eu penso que tem 2 coisas muito importantes. Uma que você acabou de compartilhar com a gente. Quando eu compartilho isso, quando eu horizontalizo e quando eu divido isso com as pessoas que estão também vivendo todos esses processos, a tendência é que o nosso medo se dilua. Porque eu vou percebendo as experiências alheias e as situações que as pessoas também estão enfrentando e qual foi a experiência de sucesso que está acontecendo com os outros também, mas também de fracasso. Eu vou compartilhando aquelas histórias e eu vou comparando aquilo com as minhas próprias histórias, eu vou diluindo essa tensão aos poucos. Então é importante demais de falar assim. Às vezes a gente orienta as pessoas que não estão bem e de procurar ajuda, mas assim, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dar um telefonema? Eu mesmo não estou bem. Eu falei, mas é por isso mesmo. É porque você não está bem que você deve conversar com alguém. E aí é muito bacana quando a pessoa te dá depois um retorno de que ficou melhor porque conversou com alguém, mesmo o outro tendo ali uma dificuldade. E aquele compartilhar dilui isso. E a outra coisa tem a ver com expor o medo. O medo, quanto mais você guarda ele para si, mais ele tende a ficar desproporcional. O medo, ele passa por um processo que a gente não percebe, mas ele se avolume e ele muda a nossa maneira de perceber a realidade diante de nós. Então, quando eu consigo, de alguma maneira, fazer com que esse medo seja revelado, seja descoberto, eu exponho esse medo, a tendência é que ele dilua. E você tem 3 filhos, né? Tem 3. Então, você imagina, na minha geração, a gente via que era, entre aspas, mais simples, né? Os nossos pais criavam para a gente para ter uma questão acadêmica, a gente era ensinado a estudar, porque se eu estudasse, fosse um bom aluno, eu ia ter uma boa profissão, com uma boa profissão eu ia ter um bom salário, eu ia poder ter família, e a vida ia quase que automaticamente em cadeia, dando um resultado é uma coisa linear, a gente vê isso. Acabou, isso não existe mais. A gente tem que dar conta dos nossos filhos serem muito especialistas e dar conta de cada vez mais coisas, porque o mundo assim exige. E a gente fica com assim, um monte de gente, como é que eu vou preparar os meus filhos para essa realidade? E aí eu vejo como é que é bacana a gente começar a preparar os nossos filhos, na verdade, nos aspectos emocionais. Eles vão precisar porque aspecto técnico, acadêmico, eles vão ter. Todo mundo tem acesso hoje a conteúdo, informação. Mas a gente tem que preparar os nossos filhos junto com a gente e compartilhando essas experiências nas ordens emocionais, porque é nesse aspecto que a gente está falhando. É nesse aspecto que a gente precisa... a gente sempre protegia muito nossos filhos de perceber e ver coisas.
A gente tem essa tendência, né? Não é conversa de adulto, é claro que tem conversas, evidentemente, são do campo adulto, mas a gente poupava nossos filhos de dores, principalmente dores emocionais. E a gente tem que rever como é que a gente dá conta de conversar com os nossos filhos e trazer preparos para eles serem emocionalmente mais habilitados numa vida adulta. Então, a gente tem visto hoje pessoas que estão despreparadas emocionalmente e são inteligentes, capazes, cheios de conhecimento, cheios de erudição, mas não sabem fazer um enfrentamento. Então, eu vejo, né, com esse exemplo que você está dando, como é que dá para poder criar os filhos dessa forma e, assim, diluir o medo que está diante da gente. Mas ele não vai acabar nunca. Diluir o medo. E não transferir esse medo para as crianças, né? Com essa capacidade que nós, adultos, vamos desenvolvendo, precisamos desenvolver, porque a gente nunca viveu nada parecido. Então, eu fico imaginando se para nós, a gente vê índices cada vez maiores de depressão entre crianças e jovens, eles não poderem ir para a escola. Eu vi, a Isa postou há algum tempo, se você teve um tempo de devocional, não foi com outras mães, outras mulheres. Então, assim, as mulheres tendo que administrar essas questões todas para elas mesmas e a questão das crianças também ali, né? Nessa ordem ali afetiva dentro de casa. E a gente vê números cada vez mais absurdos também de crianças, adolescentes sofrendo por causa da pandemia, né? Sim, e de ter que administrar essa parte emocional e passou a ter que virar professor dentro de casa, né? Que agora tem que ajudar ali na questão da educação, porque não tem a questão da escola mais, né? Então já vira uma incerteza ali com relação aos filhos, né? E já fica uma cobrança excessiva sobre os filhos. O que eu tenho visto muito, né? Eu dou um curso lá para mulheres, né? São 50 mulheres. E elas têm uma dificuldade, assim, de relacionar com os filhos nesse período de pandemia, que agora eles ficam só em casa, né? Elas têm que ser responsáveis pela gestão da vida inteira do filho, né? Se ele está estudando, né? Se vai voltar para a escola, se não vai, se esse tipo de educação que eles estão recebendo é bom ou não é, né? Se vai ficar defasado esse ano que passou no estudo, né? Porque as provas agora, né? O nível abaixou, né? Faz todo mundo junto ali, né? Eu tinha uma cliente minha que ela falava que ela dava aula particular, né? Ela dava aula particular para um grupo de estudantes e os alunos de repente sumiram, né? Por quê? Porque eles, na prova, eles já conversavam com o outro ali no WhatsApp, um já mandava a resposta para o outro e começou a tirar nota boa automaticamente, a necessidade de estudar diminuiu, né? E sumiu, todo mundo ficou sem cliente, não tinha cliente nenhum de aluno particular, né? Então, é a queixa de muitos, né? Eu atendo alguns adolescentes, eles falam, pô, o ensino esse ano ele ficou todo defasado, né? E agora essa incerteza, né? Como é que vai ser em 2021? Então fica todo mundo ali com medo, né? Numa situação de medo, alimentado muito pela mídia, né? A mídia alimenta, ela instiga medo nas pessoas ali, né? Elas pegam a notícia que vai mais chamar a atenção e a que chama mais a atenção das pessoas são as mais emocionalmente impactantes, né? Estava conversando antes ali do programa sobre como as emoções direcionam a nossa conduta, né? Então, as notícias pegam as mais impactantes, né? Então, ela é muito diferente, não? Ela é muito trágica, isso chama muito nossa atenção, né? E as pessoas só em casa, consumindo conteúdo de mídia, todo mundo falando disso, a nossa noção de vida, ela passa a ser muito terrível, né? Ela passa a ser, nossa, minha vida vai acabar a qualquer momento, né? E não está assim, né? Não é o mundo que a gente vive hoje, né? Não está essa situação. A gente tem um fator externo muito forte, mas nós não estamos a ponto de morrer a qualquer instante, né? Então, são os dois abismos, né? Eu vou tomar cuidado, mas também não vou viver com medo, né? Não vou passar os próximos anos, os próximos meses morrendo de medo, transferindo isso para as pessoas que estão próximas a mim. Thalita, eu até acho assim que apesar desse momento de pandemia, ele ter trazido situações muito ruins, como essa, por exemplo, de perda, a falta do velário e tudo, eu consigo ver que em outros aspectos ela trouxe coisas muito boas. Apesar desse retorno exclusivo ali, né, dentro de casa, dos pais aos filhos, eu acho que isso também fez os pais, de alguma forma, acordarem para algumas coisas. Eu falo a partir de mim, porque eu acho que a gente terceirizou muito todos, talvez até mesmo esse amadurecimento emocional,
Eu acredito muito nessa construção do todo. É claro, a criança ela é construída na escola, ela é construída lá no parquinho, mas eu acho que estava sendo construído só lá. E se a gente é mãe e pai, é porque eu acho que de alguma forma, talvez essas instruções bases, elas precisam vir de mim. Então, assim, ao meu ver, pelo menos nesse aspecto familiar, eu achei que foi necessário o caos para tentar achar algum lugar de equilíbrio, né? Meu filho pode aprender 2 mais 2 na escola, mas porque ele também não pode aprender isso de mim? Eu não tenho que dar conta de tudo isso, eu sei, né? Mas eu acho que a minha contribuição precisa ser maior do que era. E eu acho que o medo, ele é importante também, dentro do que, né, o doutor falou aqui, dentro da proporção ideal. Mas o meu filho ver também as minhas fragilidades. Ele vê, e eu perceber isso, a gente junto ali perceber isso, que tem hora que eu não vou dar conta e ele vê isso, mas ao mesmo tempo eu também posso chegar e pedir perdão. Então eu acho que de alguma forma essa pandemia fez um grande BBB, colocou todo mundo dentro de casa e aprendam a se relacionar, porque é só celular, é só computador. É claro que, ao meu ver, quem não conseguir perceber ou acordar para isso, vai cada vez ir para uma ribanceira. Mas eu acho que quem talvez acordar para essa realidade e conseguir pegar desses momentos de dores, de fracassos, momentos de construção, eu acho que a gente vai chegar em algo muito legal. Eu sinto muito pela perda da minha avó, é claro, mas a morte, ela é uma certeza. Eu não tenho certeza do porquê que ela morreu. Nem do quando. Mas que ela vai morrer era uma certeza, assim como eu também vou, né? Então, o que fica para mim, apesar da saudade e da tristeza de não tê-la, é o que essa pandemia tem me ensinado em relação com os que estão. O que eu posso melhorar aqui? Não tem problema eu ter medo, eu não posso ter demais, mas eu preciso também mostrar, e meu filho precisa ver que eu tenho medo, ele precisa ver que eu erro. E aí talvez eu chegue em algum lugar onde eu ensine alguma coisa boa para ele, né? Então, eu pelo menos tenho tentado viver assim, de uma forma mais leve, porque a realidade está pesada, né? Então, mostrando erros e acertos, mas todo mundo junto ali, porque não tem como mais desgarrar, né? Eu não posso mais terceirizar os meus filhos para ninguém. E como você bem disse, né? É uma certeza que a gente tem, a gente pode não saber quando e a gente pode não saber como, mas é uma certeza que nós não fomos chamados para viver essa vida aqui para sempre. Essa vida aqui, ela é breve, e graças a Deus que ela é breve, e no sentido de que muitos anos, com as questões todas internas que a gente tem, ainda mais em impressões cada vez maiores que a gente vive, a gente não ia aguentar, a gente não ia suportar. Então, é importante a gente fazer essa releitura desse tempo, para a gente limpar as nossas lentes e apresentar também para os nossos filhos, né, quem tem filhos nesse momento, um novo olhar. E que bom que você está construindo isso, reconhecendo até mesmo a partir das suas vulnerabilidades, porque a gente não é o que às vezes esse tempo é feito a gente acreditar, só sucesso, só poder, só realização, só construções. Quando as pessoas falam comigo sobre a questão do luto, o que eu tenho dito é que a gente tem que acostumar a perder, porque o Evangelho, viver a essência do Evangelho de fato, não é acumular coisas neste mundo, nem pessoas, nem dinheiro, nem fortuna, nem nada disso. É realmente acostumar a perder aqui na terra para encontrar um tesouro no céu, na eternidade. E eu quero agradecer por você ter nos possibilitado viver essa escuta aqui, porque quando nós ouvimos você, nós não ouvimos só você, a gente ouve as suas irmãs, a gente ouve a sua mãe, a gente ouve toda a sua família, porque vocês, né, têm essa identidade tão bonita, é uma família tão linda, assim, que é muito unida, e o nosso desejo é que Deus continue abençoando vocês, que vocês continuem se fortalecendo em Deus para atravessar essa dor, não para idolatrar essa dor, mas para atravessar essa dor e do outro lado encontrar uma virtude, porque a gente não pode até não ter algo que a gente queira do outro lado da dor, mas do outro lado da dor sempre em Deus há uma virtude, então que Ele possa
a caminhar com vocês nesse tempo. A gente quer homenagear você, porque você é um bom motivo para viver, a sua família é um bom motivo para viver. Todos que estão assistindo agora, né, a série, são um bom motivo para viver, e a gente quer encorajar todo mundo a passar as dores e do lado de lá encontrar virtude, né, Guilherme? Muito bom. A gente queria te entregar essa flor, que é o símbolo do programa. Você é um bom motivo para viver. E que você me lembrou muito, quando eu sinto muita saudade do meu avô, eu vou para a cozinha e faço um caldo verde, que era o que ele mais gostava. Eu tenho certeza que você tem inúmeras possibilidades de sentir sua avó próxima de você, e de ir na cozinha, e de ler, e de estudar alguma coisa que vai estar sempre presente. Obrigado pela sua coragem, pela sua honestidade de estar compartilhando, e que a dor vai se diluindo a partir disso. Obrigado. Obrigada pelas flores em vidas, né? Que essas aqui podem ser cheiradas por mim e apreciadas. Obrigada. É isso. Obrigada a você.